Alerta: aumentam casos de picadas por escorpião em todo o DF. Caos na saúde: pacientes do hospital de base tomam banho gelado em manhã de temperatura muito baixa. Já em Ceilândia, pacientes aguardam semanas por cirurgias ortopédicas. E ainda mais 1.200 vagas para creches públicas vão ser abertas ainda este mês no DF. Uma boa noite a você, eu sou Rodrigo Orengo e o Banho de Cidade, segunda edição, está começando agora. O inverno começou há alguns dias e está cada vez mais difícil eu sair da cama. Hoje, por exemplo, o dia amanheceu com 11 graus de temperatura. Agora, já imaginou tomar banho com esse frio e com uma temperatura baixa? Pois é, parentes de pacientes que estão no hospital de base denunciaram que eles ficaram sem água quente hoje. Então é para lá que a gente vai agora saber de mais informações com a repórter Natália Paz, já está com a gente por aqui. Uma boa noite, Natália. Como é que o principal hospital de Brasília não oferece nem água quente para os pacientes? E Natália, uma boa noite. Boa noite, Orengo, a todos que acompanham o Banho de Cidade. Situação preocupante, né? Já que o inverno está recém começando. A justificativa foi de que, devido aí ao grande consumo de água no tempo frio, aconteceu uma diminuição no reservatório de água aqui do hospital. E é sobre isso justamente que a gente vai conversar agora com o Tiago Teixeira. Ele é gerente de manutenção e infraestrutura do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde no DF. Tiago, muito boa noite. Como é que isso aconteceu? O hospital não deveria estar aí preparado para esse aumento de demanda de água quente justamente agora no inverno? Boa noite. O hospital está preparado sim para essa demanda agora no inverno. Ocorre que, primeiramente, vale frisar que nós resolvemos o problema imediatamente após o setor de manutenção tomar conhecimento desse problema. E ocorreu devido realmente à época fria, ter um consumo maior de água quente nas unidades. Então, quando o setor de manutenção tomou ciência desse problema, nós prosseguimos com a ampliação de produção de água quente e foi restabelecido imediatamente o fornecimento de água quente nas unidades. Então, essa situação já foi resolvida logo pela manhã. Quais que foram as partes do hospital aí que foram prejudicadas? Exatamente. Foi resolvido imediatamente após o contato com o setor responsável, que é a manutenção predial, e teve um foco no pronto-socorro, que teve uma reclamação, mas que foi resolvido imediatamente após o aumento da produção de água quente. E o governo já está se preparando, tomando alguma medida para que situações como essa, casos como esse, não se repitam aqui no hospital? Exatamente, foi um problema bem pontual que ocorreu aqui no hospital de base. Nós temos 2 caldeiras aqui hoje que fazem a geração de vapor para aquecimento das águas, onde uma delas é de backup. Então esse problema foi bem pontual mesmo e que não é de rotina acontecer. E essa situação já aconteceu alguma vez aqui no hospital? Não, desde que se tornou o Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal, é a primeira vez que isso ocorreu. Então, é isso, Orengo. Volto com você aí no estúdio. Valeu, Natália, em cima do lance, falando ao vivo do hospital de base. Uma verdadeira ducha de água fria nos pacientes, né? Agora, do hospital de base, a gente vai para Ceilândia, porque lá pacientes que aguardam cirurgia ortopédica no hospital da cidade estão reclamando da espera. Alguns estão internados há quase um mês aguardando pela operação. Outra reclamação é sobre a sujeira. Há mais de uma semana, Jaquelíndio tem praticamente morado no Hospital Regional de Ceilândia. Ele acompanha a mãe, que está internada na emergência da ortopedia. A idosa de 65 anos caiu e quebrou o fêmur. Desde então, ela aguarda por uma cirurgia. Falando que teria que fazer um exame cirúrgico de risco e ela até agora não fez. Após que ela fazer esse exame, ela teria que esperar na fila para a cirurgia, que tem mais de 70, 80 pessoas na frente dela. E o caso dela é grave. A senhora tem sentido muitas dores e não consegue se mover na maca. Toda hora ela reclama de dor, toda hora. Aí a gente tem que ir lá na enfermaria avisar para eles que ela está sentindo dor. Eles vão lá dar um dipirona, direto na dipirona. E ela não consegue se mexer para nenhuma coisa, nem nada. Às vezes para se alimentar, ela levanta um pouco a cabeça com o pescoço. Nem o ombro ela não consegue se mover. A perna não consegue se mover. Se a gente move a perna, 1 centímetro só. A assessoria do Hospital Regional de Ceilândia justificou que há 55 pacientes internados à espera de uma cirurgia ortopédica e que os casos mais graves
são prioridade. Estas imagens, feitas por um telespectador, mostram a situação na emergência do setor de ortopedia do Hospital de Ceilândia. Superlotação e leitos espalhados pelos corredores. Tem macas amontoadas. Pacientes e acompanhantes fazem o que podem em busca de um espaço. Higiene é um outro fator que, segundo Jaquelíndio, também está em falta no hospital. Hoje mesmo, eu vim passar o dia com ela hoje de manhã. O banheiro, estão todos os banheiros interditados. Tem até fezes ao redor do vaso, tem fezes ao redor do vaso. Os outros tudo interditados o banheiro. Tem barata, né? Ontem saiu um paciente, a menina foi limpar lá a máquina ontem, estava sendo barato das máquinas de se deitar, do leito. É impressionante essas imagens. Vou colocar de novo essas imagens na tela. Sabe aqueles filmes de guerra? Tá parecendo isso, né? Aqueles atendimentos improvisados em filmes de batalha, de guerra. Vamos ver o que diz a direção do hospital, que afirma que os banheiros passam por limpeza diária e manutenção periódica. Além disso, equipes de conservação fazem reparos e precisam interditar alguns sanitários. Essas interdições são temporárias para o conserto e o hospital passa por dedetização periódica e a próxima está marcada para o dia 12 de julho. Quanto à falta de espaço, aquelas imagens que a gente estava vendo, entre os leitos de internação, a direção afirma que hoje a unidade opera com ocupação acima da média, o que resulta em distribuição de macas para acomodar todos os pacientes internados. Vamos falar aqui da vacinação, porque a partir de hoje, famílias que moram em áreas rurais e de difícil acesso podem atualizar a caderneta em um novo programa da Secretaria de Saúde. O setor de chácaras do Riacho Fundo 2 é o primeiro a receber a equipe de vacinação. Os atendimentos começam às 8h30 da manhã e vão até às 4h30 da tarde. De acordo com a chefe do Núcleo de Vigilância Epidemiológica de Atenção Primária da região Centro-Sul, neste mês de julho, a equipe da vacinação volante vai ficar nas duas comunidades do Riacho Fundo 2. Esse serviço ele é ofertado quinzenalmente, uma vez por semana, a cada 15 dias, nesse caso nas terças-feiras, a partir das 8h30 até as 16h30. Dependendo da demanda, da necessidade do usuário, né? E depois a gente pode estender esse programa semanalmente. Nessa manhã, nenhum morador do CAUB 1 procurou o serviço, mas o governo acredita que ao longo da semana a demanda vai surgir. Dentro das unidades, quase todas as vacinas do calendário básico, como as da gripe, hepatite B e febre amarela, serão oferecidas. Só não entra na lista a chamada BCG, que é contra a tuberculose aplicada em recém-nascidos. Onde tem as regiões que possuem zona rural, esse serviço é disponibilizado também. A intenção do programa é facilitar o acesso ao serviço e ainda atualizar a caderneta de imunização dos moradores. Mas a população do CAUB 2, por exemplo, reclama que faltou divulgação do programa. Eu vim trocar minhas receitas, né, na verdade, mas não estava sabendo sobre essa vacinação, não. Vim saber agora de manhã, através de vocês aqui. Eles disseram que não há uma placa informando que ali vai ter um serviço voltado para diversas imunizações. Para as pessoas ficarem mais por dentro, né, saber realmente do que pode ser feito e dessa vacina que tem que tomar, né? A divulgação desse programa foi feita pelas equipes de estratégia de saúde da família, da comunidade, porque esses grupos têm um contato direto com os moradores. Mais informações você pode obter lá pelo site saude.df.gov.br, que está aparecendo aqui na tela. Saber das imagens do trânsito, volta para casa, começando pela estrutural, bem no momento ali que o DR está ajeitando o foco. Olha que beleza aí a estrutural, ó, sem trânsito agora, é o reflexo já das férias escolares, tem muita gente aproveitando para sair, inclusive em férias, vamos torcer para continuar assim. Vamos para a próxima Câmara, viaduto Israel Pinheiro, aí já tem lentidão, ó, justamente lá na EPTG, viaduto Israel Pinheiro, na entrada de Águas Claras, aí você já vê lentidão, mas os carros estão fluindo ali, mesmo com esse congestionamento. Mais uma câmera do DR aqui na Épia Norte, vamos ver aqui, subida do Colorado, já teve dia mais ruim, né? Então tá fluindo o trânsito, aquele movimento de costume. Colocar na tela aqui, ó, tem carro parado agora no acostamento, sempre tem que ficar de olho aqui. Faltou o pisca-alerta desse carro aqui, ó. Quando parar, meu amigo, liga lá o pisca-alerta para não ter problema, né? E vamos agora para a EPNB, fechando nosso giro de trânsito. Olha que maravilha, a EPNB lá indo para o Riacho Fundo sem
problemas no trânsito. Vamos torcer para que continue assim, sem congestionamentos. Você sempre acompanha aqui as câmeras do DR no Band Cidade. E olha, haja paciência, porque a população de Taguatinga não aguenta mais esperar pela conclusão das obras do viaduto da entrada da cidade. A reforma começou no início do ano passado, mas já foi paralisada mais de uma vez. E o novo prazo prometido é o fim deste ano. Yolando tem um comércio no centro de Taguatinga e todo dia precisa passar pelo viaduto da entrada da cidade. Só que essa tem sido uma tarefa difícil. O local passa por obras desde janeiro de 2018 e os tapumes diminuem a quantidade de faixas para os carros. E aí, vira um Deus nos acuda. Principalmente na época da chuva, que começando choveu bastante, então era um transporte muito lento, porque aí alaga e fica muito difícil para os carros passarem. E aí na parte da manhã, meio-dia e à tarde, fica terrível para circular aqui no centro de Taguatinga por causa dessa obra, e ficou bastante tempo parada. Para piorar, as obras ficaram 14 meses paradas por causa de falhas no projeto e só foram retomadas no último dia 10. Mas a dor de cabeça dos motoristas continua. O trânsito na região segue intenso e com menos faixas disponíveis. Principalmente no final do dia, depois que mudaram essa faixa aí da IPTG, gargalou tudo ali, porque você perdeu uma faixa aqui em cima do viaduto. Então assim, tudo que puder dizer de coisa ruim em relação a esse viaduto aí, você pode colocar aí. É horrível. É um movimento que a gente dá vontade nem de passar, porque eles nunca arrumam. Faz de conta que arruma e a gente sempre com dificuldade. Mas, segundo o GDF, a dor de cabeça tem hora para acabar. As obras, que vão custar 5,2 milhões de reais, devem ser concluídas até o fim deste ano. A expectativa é que o viaduto ajude a melhorar o trânsito e beneficie os 140 mil motoristas que passam por aqui todos os dias. Depois de finalizado, o viaduto vai passar a ter cerca de 42 metros de largura, com 11 faixas, sendo 5 sentido plano piloto, 4 sentido Taguatinga e 2 para uso exclusivo de ônibus. A notícia animou o Yolando na expectativa de dias melhores no trânsito da cidade. As expectativas são as melhores possíveis, porque essa obra tanto vai ajudar o pessoal que anda pelo pistão sul e norte, quanto quem vem da IPTG para entrar em Taguatinga, porque afunila aí à tarde, aí o engarrafamento vai lá para o viaduto Israel Pinheiro. Uma auditoria da Controladoria Geral da União aponta a ocupação irregular de mais de 30 imóveis funcionais da União aqui no DF. Informação chegando ao vivo com o Cláudio Marcos, já está com a gente por aqui. Vamos conversar com o Cláudio, até para ele nos explicar, Cláudio, quem é que está pagando essa conta aí dessa ocupação irregular, hein? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Olha, quem paga essa conta, mais uma vez, é o contribuinte, né? Porque são servidores públicos que ocupam aí esses imóveis. Como você falou, essa auditoria da Controladoria apontou aí que muitos servidores que não têm direito estão utilizando esses imóveis aqui no Distrito Federal. Esses imóveis estão na Asa Sul, na Asa Norte, em Taguatinga e também no Cruzeiro. São ex-comissionados, ex-servidores comissionados que já foram exonerados, alguns que têm imóveis aqui na capital e outros que são casados com pessoas que também têm imóveis. Então, segundo a legislação, eles não poderiam ocupar esses imóveis que o contribuinte é que paga a conta, viu, Rodrigo? Agora, claro, a gente está numa crise danada, tem autoridade, todas as autoridades, aliás, falam que está na hora de apertar o cinto, reforma da Previdência, austeridade. Não era uma boa hora de acabar com esses imóveis funcionais aí, Cláudio? É verdade, esse é mais um custo aí para a sociedade, como você falou, é no momento de falta de recursos, de dinheiro escasso, então seria realmente uma oportunidade para se pensar em acabar com esse tipo de privilégio para o funcionalismo. Para você ter uma ideia, aqui no Distrito Federal são 600 imóveis funcionais. Destes, 510 estão ocupados e 90 devem ser vendidos aí no próximo ano. A gente procurou o órgão responsável, que tem um nome grande, é a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, mas ela não respondeu os questionamentos da reportagem. E quem paga essa conta é você, sou eu, é o telespectador, é o desempregado, é quem paga altíssimo aluguel para a gente morar aí nos apartamentos funcionais. Um debate importante esse aí. E olha, está repercutindo mal a compra de um novo painel da Câmara Legislativa. O equipamento deve custar mais de 2 milhões de reais aos cofres públicos. Assunto de hoje para o Cláudio Humberto. A Câmara Legislativa do Distrito Federal é uma usina de notícias negativas até no recesso. Agora inventou de gastar 2 milhões de reais em um painel eletrônico de votação, mais um gasto suspeito.
Não estamos falando de um plenário com centenas de votantes, mas de apenas 24 deputados. Sempre que vai às compras, a mesa diretora da Câmara Legislativa ofende os cofres públicos. Queria gastar R$500 milhão em 5 carrões de luxo para eles mesmos, da mesa diretora. Essa insanidade foi anulada pela pressão da opinião pública. Agora eles querem torrar R$2 milhões em uma geringonça desnecessária. Nada que um programinha de computador e um aparelho de TV, mesmo o mais caro do mercado, não resolvesse com R$20 mil ou R$15 mil, para mostrar apenas deputados presentes, como votaram, e também os projetos em tramitação. Mas a capacidade de a Câmara fazer mal aos cofres públicos parece inesgotável. Os moradores da quadra 102 de Samambaia Sul criticam a construção de uma pista e também de um balão na área. As informações estão chegando com o Leandro Aislan, lá no estúdio da Band News FM, interligando os estúdios. O que está acontecendo, hein, Leandro? Porque esse povo está reclamando. Uma boa noite. Boa noite para você, Rodrigo. Boa noite a todos. Os moradores da cidade dizem que essa construção de uma pista não tem nenhuma necessidade, trouxe apenas muita sujeira e também prejuízos. A obra faz parte da urbanização das quadras 101, também da 102, a 301 e 302 de Samambaia. Uma parte dessa construção não foi concluída e simplesmente acaba, que causou aí muita dor de cabeça aos motoristas que também ficam perdidos no local sem saber o que fazer. A obra também impede acesso a estabelecimentos da região, o que acabou gerando prejuízos financeiros aos comerciantes. Rodrigo. Valeu, Leandro. Continua acompanhando essa história, até porque em 20 minutos tudo pode mudar, né, Leandro? Obrigado. Lá em 90,5 na Band News. E olha, a morte de um menino de 4 anos, picado por um escorpião, deixou a população do DF em alerta. Muita preocupação. Foi o primeiro caso fatal registrado pela Secretaria de Saúde este ano. Mas o que fazer quando o animal pica alguém? Como evitar também que ele apareça? Confira essas respostas na reportagem de Natália Pazzi. O medo de ser picado pelo inseto faz com que algumas pessoas até mudem de casa em busca de segurança, como é o caso da Ana. No ano passado, o marido dela foi picado e demorou para ser atendido na unidade de saúde, que procurou ajuda. Meu marido tinha acabado de chegar do serviço. Aí ele tomou banho e sentou para comer. Aí depois ele só deu um grito, aí quando a gente foi ver, sai um escorpião debaixo do sofá. Quem tem criança pequena em casa se preocupa ainda mais. A Clemilda veio ajudar a cuidar das netas e reclama do excesso de lixo em frente à casa da filha, na Estrutural. A gente sempre está na limpeza, mas tem essa sujeira aqui, né? Que não falta de jeito nenhum. A população do DF está em alerta depois que um menino de 4 anos foi picado por um escorpião dentro de casa enquanto dormia. Christian da Silva de Jesus chegou a receber atendimento, mas não resistiu e morreu no Hospital Regional de Taguatinga. Ele foi a primeira morte registrada no DF neste ano pela picada do temido inseto. De acordo com a Secretaria de Saúde, até março deste ano, 344 pessoas foram atendidas após terem sido picadas por escorpião. No mesmo período do ano passado, foram 261 casos. Especialistas recomendam a quem for picado pelo inseto a procurar um hospital o mais rápido possível. A Secretaria de Saúde recomenda esses locais para uma emergência envolvendo a picada de um escorpião. São eles os hospitais regionais de Braslândia, Guará, Paranoá, Samambaia, Santa Maria, Sobradinho e Taguatinga, além do Agarrã, na Asa Norte. O Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais de Ceilândia também é outro ponto indicado pela Secretaria. Para evitar o surgimento de escorpiões, é importante manter limpos jardins sem acúmulo de folhas secas e lixo. Outra medida importante é evitar entulhos de obras para que baratas e aranhas, que servem como alimento do animal, não se proliferem. Cada um tem que fazer a sua parte, manter tudo limpo, não deixar entulho, madeiras, mas o governo também tem que fazer a parte dele, né? Eu acho que é uma responsabilidade de todos nós, a vigilância sanitária, fazer detetização nas redes pluviais. Olha, ficou com alguma dúvida? Então, outras informações no Centro de Informações Toxicológicas, que atende pelo 0800 644 6774. E olha só que covardia, já pensou estar dirigindo e ter que desviar de um pedaço de pau no meio da pista e aí ser atingido por uma estaca na cabeça? Pois é, parece surreal,
mas uma mulher levou 40 pontos depois que a estaca atravessou o para-brisa do carro. O motivo seria uma tentativa de assalto. Olha só as fotos que a gente recebeu da vítima e a vigilante Rafaele Melo estava na pista que liga a Ceilândia a Braslândia no domingo, por volta das 6 horas da manhã, quando foi surpreendida. Ela ficou bastante machucada, está vendo aí, mesmo com a cabeça cortada, ela conseguiu dirigir para encontrar ajuda e foi levada ao hospital de Ceilândia. O homem foi preso, ele já tinha passagens pela polícia, mas acreditem, já está solto depois da audiência de custódia. Essa aí é a certeza da impunidade, né? E olha, um homem foi executado no início dessa tarde no setor sul do Gama e, de acordo com a PM, ele estava acompanhado de outras pessoas. Um carro passou e um dos ocupantes atirou no rapaz. O carro seguiu para Santa Maria e até o momento ninguém foi preso. O caso está sendo investigado pela delegacia da região. E veja a seguir, mais 1.200 vagas para creches públicas vão ser abertas no fim deste mês em todo o DF. Vamos ver imagens agora da rodoviária, movimento fluindo sem problemas agora, tanto na parte de cima como no viaduto ali da rodoviária. Então não saia daí, a gente volta já. Todo ano, pais e mães sofrem para conseguir uma vaga em uma creche pública. O déficit é alto, pelo menos 19 mil crianças em todo o DF. E a Secretaria de Educação anunciou que a partir do dia 29 de julho, mais de 1.200 vagas vão ser criadas. Samambaia, Núcleo Bandeirante, Estrutural, Gama, São Sebastião e Sobradinho serão as regiões administrativas beneficiadas. A Secretaria de Educação anunciou que a partir do dia 29 de julho serão abertas mais 1.295 vagas em creches públicas. O objetivo é tentar zerar a fila de espera. Para evitar que os pais tenham que entrar na justiça para conseguir uma vaga para os filhos em creches, o governo assinou um termo de cooperação com a Defensoria Pública do DF. A gente firmou um compromisso com o Ministério Público, a Proeduc, de dobrar, na verdade, o número de vagas em 4 anos. Ou seja, a gente vai sair de 19 mil vagas e vamos criar 19 mil vagas em 4 anos. A dificuldade em conseguir uma vaga nas creches públicas ou conveniadas com o governo é um problema antigo. Em maio, a nossa equipe foi a Samambaia Norte mostrar a saga dos pais em busca de um lugar para deixar os filhos enquanto trabalham. Os moradores estavam inconformados porque 2 creches, na 208 e na 425, estavam prontas desde dezembro e ainda com as portas fechadas. É uma ajuda grande, eu preciso muito, eu tenho que trabalhar. Tenho que trabalhar, porque senão não tem como sobreviver, não. Já tem mais de 1 ano que está pronto e não inaugura, né? E as crianças ficam sem creche, a gente tem que parar de trabalhar, as mães que trabalham e a gente que estuda. Para o alívio da população da região, esse cenário vazio vai mudar. A Secretaria de Educação revelou que estes 2 locais mostrados pela TV Band estão entre as unidades que vão abrir vagas. Cada um vai atender 174 crianças. Os pais interessados em matricular os filhos em uma creche pública devem ligar no número 156, opção 2. E a Secretaria de Educação prorrogou o período de inscrição para a educação de jovens e adultos. O novo prazo vai até amanhã e os interessados podem se inscrever ligando para o número 156, opção 2 ou pela internet. Veja a seguir, brasilienses param para assistir ao eclipse solar. Imagens agora também na EPTG. Olha o trânsito aí, bastante complicado ali na altura do viaduto Israel Pinheiro. E a gente volta já. Muita gente deixou os afazeres de lado para ver no fim da tarde o eclipse solar. Aqui em Brasília, as pessoas puderam ver parcialmente. Porto Alegre foi a capital com a melhor visibilidade entre as cidades, 57%. Em outros países da América do Sul, como o Chile, também a Argentina, os observadores puderam ver o eclipse solar total, quando a Lua ocupa por inteiro o Sol. Aqui a sombra da Lua ocupou 22% da circunferência do Sol. Galera reunida lá na Praça do Cruzeiro, que foi um dos melhores lugares justamente para ver aí o eclipse solar, atrás ali do Monumento JK. Mas para ver sem prejudicar a visão, os observadores, claro, tiveram que usar filtros. Olha que imagem bonita aparecendo aí, o eclipse solar aqui em Brasília.
E mais um posto comunitário da PM, aquele criado para melhorar a segurança do cidadão, foi alvo do vandalismo. Dessa vez foi no núcleo Bandeirante. O postinho foi queimado durante a madrugada. Esse é o 7º posto depredado ou queimado só neste ano. Desde que foram criados em 2008, 61 postos comunitários foram alvo de vândalos. No mês passado, outro posto, dessa vez da quadra 312 Norte, foi incendiado. Nos 2 casos, ninguém ficou ferido. Cada estrutura dessa custou, sabe quanto? Cerca de R$150 mil. Queimar ou depredar esses postos, claro que é crime contra o patrimônio público, mas a polícia ainda não prendeu ninguém. Olha, as visitas agendadas para amanhã aos internos do Complexo da Papuda foram adiadas para segunda-feira. As mudanças são para o Centro de Detenção Provisória, Centro de Internato e Reeducação e Penitenciária do Distrito Federal 1 e 2. A ideia é prevenir transtornos, já que na mesma data vai haver uma assembleia de agentes penitenciários no local. Os visitantes marcados para amanhã vão ter que entrar no site do CESIP e emitir uma nova senha. Olha, aqui na Band, você sabe, tem um canal direto para fazer denúncias, mandar os seus vídeos, mande para a gente aqui os seus problemas, a gente vai passar para a nossa reportagem. É claro que nossa reportagem vai apurar e vai cobrar as autoridades. Então anote aí nosso WhatsApp, é o 999769204, está aparecendo aqui na tela, vamos repetir, 999769204, aqui é parceria total. Você manda para a gente e nossa reportagem vai atrás para solucionar o seu problema. Obrigado pela sua companhia, vem aí o Jornal da Band, então uma boa noite e até amanhã.